Olá pessoal, tudo bem com vocês? Iniciando mais uma aulinha aqui no canal e lembrando que toda semana tem uma aulinha nova aqui no canal, tá? Então eu vou pedir para vocês ativar o sininho de notificações para ficar ligadinho em tudo que eu venho postando por aqui. Nossa aula de hoje, a aula da semana, é esse tapetão aqui. Gente, uma base super simples de ser confeccionada, é super fácil. Até você que está iniciando na arte do crochê não vai ter dificuldade. As explicações estão super detalhadas. Eu fiz esse acabamento aqui que é bem simples também, porém deixo encanto aí na nossa peça. O meu tapete ficou medindo 1,20 m de diâmetro, medindo aqui de uma ponta a outra, conforme vocês estão vendo aí na imagem. E essa medida, gente, pode ter uma pequena diferença, dependendo aí da tensão do seu ponto e o material que você vai estar utilizando também. E os materiais que eu utilizei aqui na minha peça foi o fio Apollo, é barbante da Círculo, tá? Fio 6, você pode fazer no fio 8 também, e até no fio 4, e usar, seguindo esse mesmo gráfico, esse mesmo passo a passo, usar como uma belíssima toalha de mesa que dá super certo. Eu usei aqui a cor cru, que é a 0020. Esse novelo contém em torno de 700 gramas. Na cor cru, nós vamos usar aqui em torno de 1 kg de fio, tá? Então, anote aí na sua agenda. E eu intercalei aqui com outra cor, que é o vermelho, também é o Apollo da Círculo Fio 6, e essa cor aqui é 3501. Já do vermelho, eu usei 700 gramas de fio. Vou usar também agulha para crochê 3,5 mm, tesoura para os arremates e cola pano da Círculo para os arremates finais. Lembrando que todos esses materiais vocês encontram sempre com segurança e com facilidade lá no site do Armarinho São José, que é parceiro aqui do canal, e eles enviam para todo o Brasil. O link do site está passando aqui no rodapé do seu vídeo agora e consta também logo abaixo na descrição do vídeo. É só clicar no link que eu deixo para vocês e vai direto lá no site fazer suas comprinhas. Então, bora iniciar a nossa aulinha de hoje. Bom, pessoal, a base do nosso trabalho, ela é bem simples, já tem videoaula com essa base um pouquinho diferente aqui no meu canal. Então, ela é super fácil, você pode fazer esse tapete na medida que você desejar aí, porque no decorrer da videoaula segue com todas as explicações, para você fazer menor ou maior, se você preferir, tá? Eu vou iniciar com o círculo mágico, mas se você estiver iniciando na arte do crochê e tiver dificuldade, pode iniciar com 8 correntinhas e fechar com ponto baixíssimo, que vai dar certo. O círculo mágico eu deixo uma pequena sobrinha aqui, envolvo em 4 dedos, o fio que vem do novelo eu deixo pra cima, busco aqui o fio com a agulha, apoio pra formar a laçadinha, e olha, essa laçadinha eu vou dar início já a 3 correntinhas, 1, 2 e 3, que é o meu primeiro ponto alto. Laço o fio, sempre voltando dentro do círculo, o segundo ponto alto, o terceiro, o quarto. Nós vamos trabalhar aqui dentro do nosso círculo um total de 24 pontos altos. Aqui eu já tenho 5, contando com as 3 correntes iniciais. Vou completar 24 e volto aqui com vocês. Aqui eu já tenho um total de 21 pontos altos, 22, 23 e 24. Feitos os 24 pontos, eu dou uma alongada para não escapar e vou puxar aquele fiozinho, olha, que eu deixei sobrando, até que meus pontos se encontrem aqui, tá, gente? Olha, se encontrou, está ótimo, fica com essa abertura um pouco maior mesmo, tá? Retomo o trabalho e finalizo com um ponto baixíssimo sobre a terceira correntinha daquelas 3 iniciais. Sempre será sobre a terceira correntinha, olha, ponto baixíssimo. Ficamos assim, a nossa primeira carreira, 24 pontos. A nossa segunda carreira, daqui eu já subo 3 correntes, altura do meu primeiro ponto alto. Venho no próximo ponto de base, não vou pular ponto, faço o segundo ponto alto e aqui no próximo o terceiro. Nós vamos fazer aqui grupinhos de 3 pontos altos agora, todos com 2 correntes de intervalo. Faço 2 correntes, não pulo ponto, eu já venho para o ponto do lado, um ponto alto, iniciando o meu próximo bloquinho de 3 pontos. No próximo, o segundo, e no próximo, o terceiro. Eu já tenho 2 bloquinhos de 3 pontos altos e vamos ter um total de 8 bloquinhos. Todos com 2 correntes de intervalo, já venho para o próximo ponto e inicio mais um bloquinho. Um ponto alto sobre cada ponto de base. Bloquinho de 3 pontos altos, tá? Sempre com essa mesma repetição. 3 pontos altos, 2 correntes e repete por toda a volta. Finalizando aqui a minha segunda carreira, meu último ponto,
do meu último bloquinho de 3 pontos altos. Ficamos com 8 bloquinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Faço aqui o último cordão de 2 correntes de intervalo e finalizo na terceira correntinha, sempre. Ponto baixíssimo. Ficamos assim. Nossa próxima carreira, a terceira carreira, eu vou caminhar agora até esse primeiro intervalo aqui de 2 correntes. Então, eu estou sobre o primeiro ponto desse bloquinho, venho sobre o segundo, um baixíssimo. Venho sobre o terceiro, um baixíssimo, e aqui no intervalo, um baixíssimo. Estando aqui no intervalo, eu subo 3 correntes, à altura do primeiro ponto. No mesmo intervalo ainda, o segundo ponto alto. 2 correntes e mais 2 pontos altos. Tudo no mesmo intervalo, a gente fica com um leque de 2 pontos, 2 correntes e mais 2 pontos, desta forma. Faço 2 correntes de intervalo, passo para o próximo intervalinho e repito o meu leque de 2 pontos, 2 correntes e mais 2 pontos. Sempre teremos leque nos intervalos agora. Será um total de 8 leques. Aqui já é o meu segundo leque, sempre com 2 correntes de intervalo entre um e outro. Passa para o próximo intervalo e repito o mesmo procedimento, tá? 2 pontos altos, 2 correntes e mais 2 pontos altos. 2 correntes de intervalo e repito nos demais. Finalizando aqui mais uma carreira, meu último leque, 2 pontos, 2 correntes e mais 2 pontos. E para finalizar totalmente, 2 correntes de intervalo e lá na terceira correntinha onde iniciamos, ponto baixíssimo, mais uma carreira finalizada. Nossa próxima carreira agora começa as nossas repetições. Toda vez que você finalizar uma carreira, aqui sobre a terceira correntinha, sempre você vai deixar o primeiro ponto sem trabalhar e o último ponto do outro lado do leque sem trabalhar também. Então, a gente vai caminhar até o próximo ponto, olha, com ponto baixíssimo, e a partir do segundo a gente inicia a próxima carreira. Subindo sempre 3 correntes, que é a altura do primeiro ponto, e no intervalo de cada leque, a gente sempre vai manter leque dentro de leque, ou seja, 2 pontos altos, 2 correntes e mais 2 pontos. Sempre, tá? É uma repetição. E do outro lado do meu leque, ponto sobre ponto e deixo o último. Então, agora, nosso leque passam a ter 3 pontos de cada lado, desta forma. Agora, eu não faço mais 2 correntinhas de intervalo, eu faço apenas uma corrente, e no intervalo da carreira anterior, eu faço um ponto alto. E vamos com essa repetição agora por toda a volta. Vamos repetir mais uma vez. Uma corrente, passo para o próximo leque, sempre eu pulo o primeiro, venho para o próximo e inicio ponto sobre ponto, e no intervalo do leque eu mantenho o meu leque. Sempre 2 pontos altos, 2 correntes e mais 2 pontos altos. Do outro lado do meu leque, eu sempre vou manter ponto sobre ponto e deixar o último. Portanto, eu só tenho um ponto a ser trabalhado. Uma corrente de intervalo e no intervalo da carreira anterior, um ponto alto. Uma corrente e repito nos demais. Finalizando mais uma carreira, meu último leque, e aqui ponto sobre ponto, deixando o último, certo? 2 correntes e meu último ponto aqui no último intervalo. 2 correntes e finalizo com um ponto baixíssimo na terceira correntinha, sempre, tá, gente? Onde a gente inicia a carreira. Estamos assim. Próxima carreira, sempre, como eu disse, vai deixar o primeiro, então, caminha até o segundo ponto de base, sempre, com baixíssimo. A partir do segundo, inicia 3 correntes, altura do primeiro ponto. Sempre vai manter ponto sobre ponto nos demais e vai manter o leque no intervalo. 2 pontos altos, 2 correntes e mais 2 pontos. Do outro lado aqui do meu leque, eu sempre vou manter ponto sobre ponto e deixar o último. Então, eu tenho mais 3, eu faço 2 e deixo o último sem trabalhar. Nossos leques agora passam a ficar com 4 pontos de cada lado. Sempre uma corrente, e aonde era ponto alto, eu faço ponto alto em relevo agora, que dá esse encanto aí na nossa peça que vocês estão vendo na imagem. Olha, lacei o fio, eu venho por trás do ponto alto, busco o fio e faço o ponto alto, olha.
puxo 2 cordinhas e as outras 2. Ele fica assim torcidinho, dá esse encanto a mais aí no nosso tapete. Uma corrente e repito nos demais, sempre pulando o primeiro, trabalhando ponto sobre ponto nos demais e mantendo o leque no intervalo de 2 pontos, 2 correntes e mais 2 pontos. E nos demais pontos do nosso leque, a gente trabalha ponto sobre ponto e deixa o último. Desta forma aqui. Uma correntinha de intervalo sempre e ponto alto relevo sobre o ponto alto da carreira anterior. Uma corrente e repete nos demais. Finalizando aqui mais uma carreira, uma corrente, ponto alto relevo sobre ponto alto relevo sempre, tá? Ele fica torcidinho, dá esse encanto na nossa peça. Uma corrente e sempre finalizando lá na terceira correntinha. Bom, gente, agora é só repetição, é super fácil, essa base é muito gostosa de ser confeccionada e é rápida também. Mas eu quero trazer uma dica aqui rapidinho pra vocês, tá? Que eu acho que essas dicas ajudam muito aí na hora da execução da peça e vocês trabalharem com mais facilidade. Bom, vamos dar início a uma próxima carreira. Sempre a gente vai caminhar até o segundo ponto, subir as 3 correntes e sempre trabalhar ponto sobre ponto, ou seja, as 3 correntes iniciais já faz a vez de um ponto. Aqui eu já tenho 2, aqui o terceiro. No intervalo do leque, a gente sempre mantém 2 pontos, 2 correntes, 2 pontos. Chega uma hora que o seu tapete ele vai ficando bem bicudo aqui, ó, nesses leques. Eu não gosto muito, então o que que eu faço? Ao invés de fazer 2 aqui no intervalo, eu faço um aqui, ó, junto com esse, ou seja, 2 aqui sobre o último ponto, tá vendo? E um no intervalo. 2 correntes, um no intervalo, e o segundo do intervalo eu faço junto com esse primeiro, ou seja, eu faço 2 aqui no primeiro ponto, olha. E ponto sobre ponto, deixando o último. O que muda é que você vai fazer o aumento sobre o penúltimo ponto e sobre o primeiro aqui desse lado. Ou seja, temos 1, 2, 3, 4, 5 pontos. 1, 2, 3, 4, 5 pontos. Segue normal. O que muda foi aonde você fez o seu aumento. Isso é só uma dica. Ai, não gostei, ficou complicado? Segue normal, como eu falei nas carreiras anteriores. Pulando um ponto, ponto sobre ponto, 2 no intervalo, 2 correntes, 2 no intervalo. Ponto sobre ponto, deixo o último, ok? Vou fazer mais uma vez. Como que eu faço quando o tapete tá ficando bem bicudo aqui? Eu não gosto que ele fica com aquele Vzão aqui, fica com um acabamento não muito legal. Então, eu faço dessa forma. Aqui segue normal, uma corrente, ponto alto relevo sobre ponto alto relevo. Uma corrente, vou passar para o próximo leque, sempre pulando o primeiro, normalmente, ponto sobre ponto nos demais, e no intervalo do leque a gente mantém um leque. O que muda quando eu quero fazer dessa forma é que nesse último ponto eu trabalho 2 juntos. 1 e 2. E no intervalo eu faço 1. 2 correntes, no intervalo apenas 1. Desse outro lado, nesse primeiro ponto, eu faço 2 juntos, 1 e 2. É como se eu estivesse fazendo 2 no intervalo, 2 correntes e 2, só que eu distribuo ele aqui nesses pontos, para não ficar muito bicudo aqui, porque fica no total de 4 pontos sempre aqui no intervalo, olha, ele vai ficando muito bicudo. É só uma dica, tá, gente? Falei, eu preciso passar essa dica pro pessoal. Nos demais pontos, eu sigo com ponto sobre ponto e deixo o último. Uma corrente e ponto alto relevo sobre ponto alto relevo. Uma corrente e repete nos demais. Se você seguir com essa técnica que eu expliquei, você vai seguir normal. Vai finalizar a carreira, ponto baixíssimo na terceira correntinha, vai caminhar até o próximo, subir 3 correntes. Ponto sobre ponto, nesse último você trabalha 2 juntos e no intervalo apenas 1. 2 correntes, apenas 1 no intervalo. Já nesse primeiro você trabalha 2 juntos e ponto sobre ponto, deixa o último. Ok? Agora, eu vou explicar a troca de cor. Vou adiantar mais algumas carreiras aqui e vou vir mostrando pra vocês como que eu faço a troca de cor. Você pode trocar a cor do fio a hora que você quiser, ou fazer o seu trabalho tudo de uma cor só, fica a seu gosto, tá? Bom, aqui estou finalizando mais uma carreira, último leque, cada um com 5 pontos de cada lado do leque. Não importa se você vai fazer o aumento aqui sobre o último ponto ou aqui dentro do leque, tá, gente? Ou aqui sobre o primeiro ponto do outro lado, ou aqui dentro.
Não importa, o importante, olha, é você ir acrescentando um ponto a cada carreira. Aqui era 2, na próxima carreira ficaram com 3 de cada lado, na próxima 4, nessa aqui com 5, na próxima com 6, e assim por diante, tá? Uma corrente, ponto alto relevo, sobre ponto alto relevo. Uma corrente e ponto baixíssimo na terceira correntinha. Agora, vamos supor se eu fosse trocar de cor nesta quantidade de carreiras. Eu corto o fio, deixo uma pequena sobrinha, dou um nozinho aqui, passando por dentro, deixo esse fiozinho para mim fazer o arremate depois. Eu já venho trabalhando até sobre ele. Entro com o fio vermelho, ou a cor escolhida aí por você. Eu entro já, olha, pulando o primeiro ponto, tá? A gente sempre vai pular o primeiro ponto e iniciar a partir do segundo. Então, aqui sobre o segundo ponto da base, já deixo o fiozinho lá, vou arrematando ele e prendo o meu fio de outra cor. Dou um nozinho bem apertadinho e começo a trabalhar a partir do segundo ponto já. Já vou trabalhando sobre as sobrinhas de fio. Entro aqui sobre o segundo ponto, já subo 3 correntes, altura do primeiro ponto alto, e sigo trabalhando normal, olha, ponto sobre ponto, já vou arrematando o fiozinho, como eu citei. Aqui já é o segundo, aqui o terceiro. E no próximo, se você for usar a técnica que eu passei, você trabalha 2 juntos. Se não, segue, gente, normal, para não ter confusão aí, tá? Ponto sobre ponto, e no intervalo do leque, 2 pontos altos, 2 correntes, e mais 2 pontos altos. Sempre, se você estar iniciando, sempre faz assim para não ter confusão. Se você tem mais habilidade do crochê, usa a técnica que eu passei, tá? Nos demais pontos, olha, ponto sobre ponto e deixa o último. Ponto sobre ponto. E deixo sempre o último ponto sem estar trabalhando. Então, agora, nós ficamos no total de 6 pontos de cada lado do leque. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Na próxima carreira, teremos 7, na próxima 8, e assim por diante. Sempre com essa mesma repetição. Uma corrente, ponto alto relevo sobre ponto alto relevo. Uma corrente e repete nos demais. Sempre pulando o primeiro ponto, ponto sobre ponto, no intervalo do leque. 2 pontos, 2 correntes, 2 pontos. Nos demais pontos, ponto sobre ponto e deixo o último, ok? Então, eu vou adiantar minhas carreiras, já volto trazendo mais dicas para vocês, a quantidade de carreiras que eu trabalhei, tá bom? Como que vocês vão fazer para fazer o seu trabalho maior, é super fácil, quanto mais carreiras você seguir repetindo, maior vai ficar o seu trabalho. Se você quer menor, é só fazer uma quantidade menor, a qual eu fiz. Eu já volto, então, falando a quantidade de carreiras que eu trabalhei e quantos pontos eu fiquei em cada um dos meus leques. Olha, por enquanto, estamos com 6 pontos de cada lado do nosso leque, são 8 leques no total, ok? Bom, pessoal, já adiantei a minha peça. Eu trabalhei aqui um total de 31 carreiras, a contar, olha, da primeira carreirinha aqui de pontinhos altos, tá? Nosso primeiro círculo, deu um total de 31 carreiras aqui a minha peça. E eu fiquei em cada um desses leques com um total de 30 pontos altos. Seguindo a mesma repetição que eu passei pra vocês, pode trocar de cor a hora que vocês quiserem aí, tá bom? Aqui em cada um desses leques, né, vamos chamar de leques, eu fiquei no total de 30 pontos altos seguindo o mesmo padrão. Sempre pulando o primeiro ponto de cada leque, ponto sobre ponto, segui aquela regrinha que eu expliquei pra vocês lá no início, olha, eu faço 2 pontinhos aqui no último ponto e 1 no intervalo, tá? A gente sempre tem que ter esse aumento, mas eu vim trabalhando dessa forma, olha, pra não ficar aquela ponta enorme, com muitos pontos acumulados aqui no meio, como eu expliquei, eu faço os 2 pontos juntos aqui sobre o último ponto, ok? Então, deu um total de 30 pontos de cada lado aqui do meu leque, e sempre deixando o último sem trabalhar. O importante é que essa quantidade de pontos seja par. Ai, Edilene, eu quero fazer maior. Pode continuar. Na próxima carreira, você terá 31 pontos, na próxima 32, 33, 34 e assim por diante. O importante é que quando você for começar a fazer esse acabamento que vamos iniciar agora, que essa quantidade de pontos aqui de cada lado do seu leque seja de número par. Assim como o meu deu 30, se você fizer mais uma carreira 31, não dá certo o acabamento, tem que ser 32 pontos. Ou 34, ou 36... E assim por diante. Quer fazer menor? Faça menos carreiras, tá? De repetições, que, no entanto, seja de número par aqui no final. Ok? Entendido? E agora, eu vou trocar de cor mais uma vez.
A troca de cor também é opcional, você pode trocar a hora que você quiser, você pode seguir com o seu trabalho tudo de uma cor só. Finalizei aqui com ponto baixíssimo sobre a terceira correntinha, vou cortar aqui o meu fio e vou entrar com vermelho novamente, tá? Vou dar um nozinho aqui. E vamos seguir com esse acabamento agora, que vai mudar um pouco a nossa peça. Bom, aqui com o meu fio vermelho, eu vou estar colocando nesse primeiro ponto, tá? Não vou caminhar até o segundo. É no primeiro ponto onde acabamos de fazer a nossa finalização. E vou prender aqui, dando um nozinho. Troca de cor a hora que você quiser, tá? Use a cor de sua preferência também. Entro aqui nesse mesmo ponto. Eu vou subir aqui 4 correntes. 1, 2, 3, altura de um ponto alto e uma corrente de intervalo. Laço o fio, pulo sempre um ponto de base, no próximo um pontinho alto. E sigo com uma corrente de intervalo entre um e outro, pulo um ponto no próximo, um ponto alto. Uma corrente, pulo um ponto no próximo, um ponto alto. Chegando aqui no intervalinho do nosso leque, eu volto com vocês. É só isso de momento. Uma corrente, pulo um ponto no próximo, um ponto alto. Uma corrente, pulando um ponto alto. Chegando já aqui próximo ao intervalo do meu leque, uma corrente, pulo um ponto. Por isso, tá, gente, que tem que ser par. Sempre tem que sobrar um pontinho aqui a ser pulado. Se for ímpar, não sobra esse pontinho. Então, sempre tem que ter números pares aqui, ok? Um ponto, uma corrente, pula esse último ponto, vem no intervalo, um ponto alto. Agora, são 2 correntes e mais um ponto alto no mesmo intervalo, ok? Ficamos assim aqui no intervalinho do nosso leque. E sigo normal, uma corrente, pulo um ponto, no próximo, um alto. Uma corrente, pulo um ponto, no próximo, um alto. Chegando próximo aqui, olha, aos últimos pontos já do outro lado do nosso leque, sigo ainda uma corrente, pulo um ponto no próximo, um alto, uma corrente, pulo um ponto aqui, ó, no último ponto, um pontinho alto. Agora, para fazer esse ponto alto, eu faço ele pela metade, esse último ponto. Deixa eu desmanchar e fazer novamente. Uma corrente, pulo um ponto no último, olha, meio ponto alto. Puxo só 2 cordinhas, deixo 2 cordinhas na agulha, laço o fio, vem já para o primeiro ponto, eu pulo esse ponto alto em relevo, venho já para o primeiro ponto do próximo leque e faço um ponto alto, olha. Puxo 2 cordinhas, pela metade, fiquei com 3, laço, puxo todo mundo junto, então fica assim. A gente já passa de um leque automaticamente para outro. Deixa eu desmanchar e fazer novamente. Um ponto alto, uma corrente, pulo um ponto aqui no último ponto, um ponto pela metade, puxo 2 cordinhas e paro, laço, pulo o ponto relevo, vou já para o próximo leque no primeiro ponto, um ponto alto pela metade, puxo 2 cordinhas, fiquei com 3 cordinhas na agulha, laço, puxo todo mundo junto, certo? Em toda divisão de leque, olha, para passar de um leque para o outro, nesse meio, toda vez será esse mesmo padrão aqui. E sigo normalmente, uma corrente, pulo um ponto, no próximo, um ponto alto. Olha, estou sobre esse ponto, eu pulo o seguinte, no próximo, um alto. Uma corrente, pulo um ponto, no próximo, um alto. E sigo com essa mesma repetição por toda a volta, tá? Vou adiantar o meu e já volto aqui com vocês. Bom, finalizando aqui já toda a minha carreira, dei a volta em toda a peça com o mesmo procedimento que eu expliquei pra vocês. Vou fazer aqui meu último ponto, e aliás, a gente ficou aqui com 16 pontos altos de cada lado do leque, contando com esse aqui no intervalo, tá, gente? Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 de cada lado, pra cá também. Contando com esse aqui dentro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15... E agora, eu vou fazer o 16º. Uma corrente, pulo um ponto, e aqui o último ponto alto pela metade, tá? Ó, pela metade, e aqui foi onde nós iniciamos. Eu venho na terceira correntinha, a gente subiu 4, eu venho bem no pezinho da terceira, contando de baixo pra cima, busco o fio, olha, passo por dentro de todo mundo junto, ponto baixíssimo, já fica certinho. E meu último ponto desse lado do leque, 16º. Vou fazer mais uma vez, pra não ter dúvidas. Uma corrente, pulo um ponto, no último ponto, olha,
o ponto alto pela metade. Puxo duas cordinhas, fiquei com duas. Agora, eu não laço, eu venho direto na terceira correntinha, sem laçar o fio, busco, passo por dentro de todo mundo junto, ponto baixíssimo. Ok? Finalizamos a carreira. Nossa próxima carreira, eu vou vir com baixíssimo também, nesse intervalinho aqui, de uma corrente, um baixíssimo. Subo 3 correntes, 1, 2 e 3. Laço o fio, venho no próximo intervalo e faço um ponto alto, assim pela metade, e finalizo. Faço 2 correntinhas de intervalo, vou fazer mais uma vez esse procedimento, olha, para não ter dúvidas. Caminhei com ponto baixíssimo até o intervalinho aqui do leque. Do leque não, perdão, entre um ponto e outro. Subo 3 correntes, laço o fio, venho no próximo intervalo, um ponto alto. Puxo 2 cordinhas e as outras 2. 2 correntes de intervalo, nesse mesmo intervalo aqui ainda eu faço um ponto alto pela metade, olha, no mesmo. Laço, puxo 2 cordinhas e paro. Para finalizar, eu venho sempre no próximo intervalo. Então, eu laço, venho no próximo intervalo, ponto alto pela metade, puxo 2 cordinhas e paro. Fiquei com 3 cordinhas, puxo todo mundo junto. Esse será nosso procedimento agora. Novamente, 2 correntes, venho no mesmo intervalinho onde eu finalizei, um ponto alto pela metade, laço, venho no próximo intervalo, um ponto alto pela metade, fiquei com 3 cordinhas, puxo todo mundo junto. Seguimos com essa mesma repetição, mais uma vez vou fazer com vocês. 2 correntes, volto no mesmo intervalo, um ponto alto pela metade, puxo 2 e paro. Laço, para finalizar, eu venho no próximo intervalinho, olha, um ponto alto pela metade, fiquei com 3 cordinhas, finalizo, puxo todo mundo junto. E sempre 2 correntinhas de intervalo. Para iniciar, eu volto no mesmo intervalinho, aonde eu fiz o último ponto alto, um ponto alto pela metade, laço, vou para o próximo intervalo, um ponto alto pela metade, fiquei com 3 cordinhas, puxo todo mundo junto. Quando puxar todo mundo junto, faz as 2 correntes de intervalo. Fez as 2 correntes de intervalo, vai iniciar o próximo no mesmo intervalo ainda, onde fez o último ponto, um ponto alto pela metade, laça, vem no próximo intervalo, um ponto alto pela metade. Ficou com 3 cordinhas, puxa todo mundo junto, finalizou. Finalizou, 2 correntinhas. Mesmo intervalo ainda, um ponto alto pela metade, e no próximo intervalo, um ponto alto pela metade. Puxa todo mundo junto, 2 correntinhas e seguimos, tá? A mesma repetição até chegar aqui, olha, no intervalinho do nosso leque. Aí, eu volto com vocês. Seguimos. Mesmo intervalo, um ponto alto pela metade. Para finalizar, eu venho pro próximo intervalo, um ponto alto pela metade. 3 cordinhas na agulha, puxa todo mundo junto, finalizou. 2 correntes e segue. Mesmo intervalo, um ponto alto pela metade. No próximo, um ponto alto pela metade, puxa todo mundo junto. Bom, aqui já estou chegando próximo ao intervalinho do meu leque, um ponto alto pela metade, laço, vem no próximo intervalo. Um ponto alto pela metade, puxo todo mundo junto, finalizou. 2 correntes, volto no mesmo intervalo, um ponto alto pela metade. No próximo intervalo, já é aqui no intervalinho do leque, olha, um ponto alto pela metade, puxa todo mundo junto. 2 correntes, mesmo intervalo ainda, um ponto alto pela metade e no próximo, um ponto alto pela metade e finaliza. É o mesmo padrão, tá? Seguimos assim por toda a volta. Chegando aqui, olha, aqui passando de um leque para o outro, eu volto com vocês. Então, seguimos assim. Já trabalhamos por toda essa extensão do primeiro leque. 2 correntes, sempre depois que finalizar. E sempre voltando no mesmo intervalinho onde fez o último ponto. Um pela metade, laça, vem no próximo intervalo, um pela metade. Puxa todo mundo junto, finalizou, 2 correntes. Gente, olha, aqui eu já estou chegando na divisão entre um leque e outro. É o mesmo padrão, tá? Não se preocupe, por toda a volta você vai seguir esta mesma repetição. Aqui eu já finalizei. Ao finalizar, sempre 2 correntes de intervalo e sempre volta, olha, no mesmo intervalo onde fez o último ponto. Um ponto alto pela metade, parou.
laça, vem no próximo intervalinho à frente, olha, já é o próximo leque, tá vendo? Aqui já é a união entre um e outro. Próximo intervalinho, um ponto alto pela metade, laça, puxa todo mundo junto. Finalizou? 2 correntes. Mesmo intervalo ainda, um ponto alto pela metade, laçou, próximo intervalo, um ponto alto pela metade, 3 cordinhas, puxa todo mundo junto. Finalizou, 2 correntes e segue por toda a volta, o mesmo padrão, tá? Vou adiantar minha carreira e já volto aqui com vocês. Bom, pessoal, aqui já estou quase finalizando a minha carreira. Olha, aqui eu finalizei um grupinho, 2 correntes. Sempre quando finalizar, fazer as 2 correntes, volta no mesmo intervalo onde fez o último ponto, tá? Um ponto alto pela metade, laça, vem no próximo intervalo, um pela metade. Ficou com 3 cordinhas, finaliza, passa por dentro de todo mundo junto. Feito isso, para finalizar, toda vez que a gente for finalizar aqui, olha, com ponto baixíssimo a carreira, eu não faço as 2 correntinhas de intervalo, já vem direto nessa alça aqui de 3 correntes iniciais, pego por dentro dela, olha, e finalizo com baixíssimo, tá? Toda finalização de carreira será desta forma aqui. Feito isso, vamos iniciar a nossa próxima carreira. Deixa eu finalizar mais uma vez, para que não haja dúvidas aí. Feito aqui as 2 correntinhas de intervalo, sempre a gente volta no mesmo intervalo, um ponto alto pela metade. Laça meu último intervalo aqui de correntinha, um ponto alto pela metade. Finaliza passando por dentro de todo mundo junto. Sem correntinha de intervalo para finalizar a carreira, tá? Olha, eu não laço, não faço correntinha, já vem direto nessa alça de 3 correntes, pego aqui por dentro dela, um baixíssimo, finalizamos a carreira. Vamos iniciar a próxima, eu subo as 3 correntes, que é a minha alça inicial, e é onde eu vou finalizar daqui a pouco, quando eu der toda a volta. Laço, já vem no próximo intervalo, um ponto alto. Já faço as 2 correntes, inicio o mesmo procedimento. Volto no mesmo intervalo, um ponto alto pela metade, passa para o próximo intervalo, um ponto alto pela metade. E puxa todo mundo junto. Finalizou? 2 correntes, é o mesmo procedimento, tá, gente? Volta sempre no mesmo intervalo aonde subiu o último ponto, um ponto alto pela metade, laça, vem no próximo intervalinho que eu tenho à frente, olha. Um ponto alto pela metade, fiquei com 3 cordinhas, puxa todo mundo junto. Finalizou, 2 correntes e sigo. Mesmo intervalo ainda, um ponto alto pela metade, laçou, próximo intervalo. Um ponto alto pela metade, fiquei com 3 cordinhas, puxa todo mundo junto. 2 correntes e segue com a mesma repetição. Seguindo sempre com a mesma repetição, o mesmo padrão, eu sempre faço 2 correntinhas. Se você achar que o seu tá ficando muito larguinho, pode fazer com uma, é que meu ponto é bem justinho, então eu sempre faço com 2, tá? Aqui já estou chegando próximo, olha, essa divisão do nosso leque, nesse intervalinho, segue normal, tá, gente? Sempre assim, ó, finalizou 2 correntes, volta no mesmo intervalo, um ponto alto pela metade, e já passa para o próximo intervalinho aqui, olha, que é bem a divisão do nosso leque. Um ponto alto pela metade, parou, puxa todo mundo junto, as 3 cordinhas. Finalizou? 2 correntes. No mesmo intervalo ainda, um ponto alto pela metade, já passa para o próximo intervalo, um ponto alto pela metade, puxa todo mundo junto. 2 correntes e segue, tá? Bom, pessoal, finalizando aqui mais uma carreirinha, olha, está desta forma a nossa peça. Ele vai ficando arredondado, tá? Olha, vai perdendo esse efeito aqui de esse bico, esse triângulo, conforme a gente vai fazendo as carreiras. E é o mesmo padrão, tá? Ó, percebe que aqui eu já passei reto, tá vendo? Olha, é só seguir normal a mesma repetição. Fiz aqui 2 correntes, volto no mesmo espaço, um meio ponto alto, sem correntinha, eu vou no último espacinho que eu tenho aqui da carreira, um meio ponto alto e puxo todo mundo junto. Sem correntinha de intervalo, agora, para finalizar, aqui tá minha alça de 3 correntes, eu pego aqui por dentro da alça, olha, um baixíssimo. E finalizei mais uma carreirinha. Agora, como eu vou trocar de fio novamente, eu já vou mostrar pra vocês, mas é só repetição, tá? Ao trocar de fio, olha, faz um ponto baixíssimo, eu dou uma laçadinha aqui, dou um nozinho, e vou entrar com o cru novamente. Então, toda vez que você quiser trocar a cor aí do seu trabalho, é esse mesmo procedimento sempre, tá? Sempre vai finalizar com baixíssimo bem aqui, ó, dentro dessa alça de 3 correntes. Então, eu já entro dentro dessa alça
e vou engatar aqui o meu fio da outra cor, onde eu quero fazer as próximas carreiras, e segue com o mesmo padrão. Dou um nozinho aqui bem apertado, entro nesse mesmo intervalo, nessa alça de 3 correntes, e subo 3 correntes, que é a minha alça, para mim finalizar a próxima carreira. Olha, 3 correntes e dou início à mesma repetição. Laço o fio, vem já nesse intervalinho à frente, o meio ponto alto e finalizo. 2 correntes, volto no mesmo intervalinho desse último ponto, um meio ponto alto, laço, vem próximo intervalo, um meio ponto alto. 3 cordinhas, puxa todo mundo junto. Finalizou? 2 correntes e o mesmo padrão, voltando sempre no mesmo ponto, ó, no mesmo intervalo, um meio ponto e finaliza no próximo intervalo. Um meio ponto, 3 cordinhas, puxa todo mundo junto. Finalizou? 2 correntinhas. Então, agora, gente, é só repetição. Eu vou adiantar, olha, esta carreira aqui é a terceira carreira com esse mesmo procedimento. Aqui foi carreirinha de ponto alto, fizemos 1, 2, essa é a terceira. Sempre o mesmo procedimento, vai dar toda a volta, finalizar com baixíssimo bem aqui nessa alça de 3 correntes, subir 3 correntes e dar seguimento às próximas carreiras. Finalizou aqui, ó, sempre que finalizar, 2 correntes. Volta no mesmo intervalo, um meio ponto alto. Laça, vem no próximo intervalo, um meio ponto alto. 3 cordinhas, puxa todo mundo junto. Finalizou? 2 correntes. Então, é sempre o mesmo procedimento, é bem fácil esse ponto. Ele é rápido também para ser executado, não é trabalhoso. E deixa o encanto aqui na nossa peça. Troca de cor a hora que você bem desejar, pode trabalhar no fio 8, vai colocando o seu trabalho no chão para ver se tá certinho, tá? Então, eu vou adiantar mais algumas carreiras, agora é só seguir, olha, por toda a volta, sempre com o mesmo padrão. Eu vou chegar aqui, ó, para vocês verem que não muda nada aqui na parte do bico, e aqui passa reto, seguindo esse mesmo padrão aqui. Volta sempre no mesmo ponto, meio ponto alto, e finaliza no próximo intervalo, olha. Finalizou, 2 correntes. Volta no mesmo ponto, meio ponto alto, próximo intervalo, meio ponto alto, e finaliza, puxando todo mundo junto. Aqui já estou bem próximo, ó, àquela parte do bico, tá vendo, ó? Onde que tinha aquela divisão do bico, tá? Finalizei 2 correntes. Você nem olha mais essa parte aqui, onde a gente tem essa divisão de leque. Você segue trabalhando com o mesmo procedimento por toda a volta. Volta no mesmo ponto, o meio ponto alto, e no próximo intervalo, olha, meio ponto alto e finaliza. 2 correntes, volta no mesmo intervalo, um meio ponto alto, laçou, próximo intervalo, meio ponto alto, puxa todo mundo junto, 2 correntes, e segue trabalhando normalmente, essa mesma repetição por toda a volta. Vou adiantar mais algumas carreirinhas aqui, como eu disse, essa é a terceira carreira com esse mesmo acabamento, tá? E eu volto já mostrando pra vocês quantas carreirinhas eu fiz pra gente dar seguimento. Bom, pessoal, aqui eu estou finalizando a minha 4ª carreira com esse mesmo procedimento, olha, a mesma repetição. Meu último bloquinho, 2 correntes, volto no mesmo ponto, olha, onde eu fiz o último ponto, um ponto alto pela metade. Eu não tenho mais espaço aqui a ser trabalhado, então, eu já venho aqui, olha, pegando na minha alça de 3 correntes, tá vendo? Já entro e passo por dentro de todo mundo junto, finalizando mais uma carreira, tá? Deixa eu fazer novamente. Depois do último bloquinho aqui, puxado junto, 2 correntes. Sempre eu volto no mesmo intervalo onde eu fiz o último ponto alto. Meio ponto alto, não tem mais espaço, já vim aqui na minha alça de 3 correntes, busco o fio, passo por dentro, olha, finalizando com ponto baixíssimo, e já vou dar início à próxima carreira, minha 5ª carreira com essa mesma repetição. A mesma cor de fio ainda, eu já subo as 3 correntes, que é a minha alça, laço, próximo espacinho, um ponto alto, finalizo. 2 correntes, já inicio tudo novamente, voltando no mesmo espaço, meio ponto alto, passa para o próximo espaço, meio ponto alto, puxa todo mundo junto. 2 correntes e sigo. Mesmo espaço, meio ponto alto, próximo espaço, meio ponto alto. 3 cordinhas, puxo todo mundo junto, 2 correntinhas e sigo por toda a volta.
Bom, pessoal, finalizando aqui mais uma carreirinha juntinho com vocês, olha, finalizei aqui um bloquinho, 2 correntes. Volto no mesmo intervalo, um meio ponto alto, não tenho mais intervalo a ser trabalhado, então eu já venho aqui na minha alça de 3 correntes, olha, busco o fio e passo por dentro de todo mundo junto, finalizei. Eu fiz aqui um total de 6 carreirinhas com essa mesma repetição. Troquei de cor aqui, conforme vocês viram, fiz 2 carreiras no vermelho e mais 4 carreiras na cor cru. Um total de 6 carreiras, tá? Pra mim já tá ótimo, o tapete tá aplumadinho no chão. Eu vou pedir pra você sempre colocar o seu tapete no chão, na superfície plana, pra ver se tá certinho, se não tá emborcando, não tá criando babados. Aqui onde eu faço 2 correntinhas de intervalo, você pode fazer uma se ele tiver ficando muito folgadinho, tá? Porque isso aí, gente, depende da tensão do ponto de cada um. Aí você pode falar, Edilene, mas se eu faço com uma, ele quer virar chapéu. Se eu faço com 2, ele quer ficar todo embabadado. Então, faça duas, uma, 2 correntinhas, uma, entendeu? Vai intercalando e colocando o seu trabalho aí no chão, porque isso depende do material que você está utilizando, a agulha e a tensão do seu ponto também, ok? Então, fiz um total de 6 carreiras e agora eu vou partir aqui para o acabamento final, tá? Finalizei aqui com ponto baixíssimo, daqui onde eu finalizei eu já subo 3 correntes, altura de um ponto alto, no mesmo intervalinho eu faço mais um ponto alto. Nós vamos fazer agora 2 pontos altos em cada intervalo e sem correntinha de separação. Pode ver que eu fiz o último ponto, já vou laçar o fio e vim no próximo intervalinho, 2 pontos altos. Laço o fio, próximo intervalo, 2 pontos altos, sem correntinha, tá? Então, a gente segue assim agora por toda a volta, é bem fácil. Em cada intervalinho que eu tenho à frente, 2 pontos altos. Eu vou adiantar aqui a minha carreira e já volto aqui finalizando juntinho com vocês. Bom, pessoal, finalizando aqui minha carreira, meu último bloquinho, último espaço, 2 pontos altos. E vamos finalizar com ponto baixíssimo, olha, sobre a terceira correntinha, lá onde nós iniciamos a carreira, tá? E aqui pode cortar o fio, porque eu vou fazer a última carreira agora com o fio vermelho. Passo aqui por dentro dessa laçadinha e dou um nozinho. Bom, para fazer aqui a nossa última carreira, o acabamento, aqui foi onde nós finalizamos, eu dei esse nozinho. Eu vou pular esse pontinho só por causa desse nozinho não ficar ruim para mim trabalhar, tá? E vou vir no próximo, olha. No próximo ponto aqui de base, vou prender o meu fio vermelho e posso dar um nozinho aqui também. Já deixo os 2 fiozinhos lá e vou trabalhando sobre ele. Entro aqui no mesmo pontinho, busco meu fio, eu vou subir aqui 3 correntes, altura de um ponto alto. Desta forma. Laço o fio, vou sempre voltar no mesmo ponto de base, olha, no mesmo pontinho onde eu prendi. Faço mais 2 pontos altos aqui no mesmo intervalo, no mesmo ponto. Ficando com um total de 3 pontos, contando com as 3 correntinhas iniciais. Faço 2 correntinhas, laço o fio, venho por trás desse último ponto trabalhado e faço 2 pontinhos altos, pegando por trás do ponto. 1 e 2. É um bico de acabamento super fácil, tem vários trabalhos aqui no meu canal com esse acabamento. Porque além dele ser rápido a execução, não dá trabalho, viu, gente? É super fácil. Feito isso, eu volto ainda no mesmo ponto aqui de base e faço mais 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Esta será a nossa repetição, sempre esse mesmo procedimento, e a gente vai formando esse bico aqui, ok? E ele fica lindo, dá um encanto na peça, além de ser bem fácil. Sempre eu vou estar pulando 2 pontos de base, então, eu fiz todo esse trabalhado sobre este ponto aqui, eu pulo 1, 2. Venho no terceiro e prendo com ponto baixo. Feito isso, sem correntinha de intervalo, olha, eu já laço o fio, pulo novamente 2 pontos à frente, 1, 2, e venho sobre o terceiro ponto. E faço tudo novamente, 3 pontos altos, 2 e 3. Tudo no mesmo ponto de base. Subo 2 correntinhas e faço mais 2 pontos por trás desse último ponto trabalhado, olha, eu envolvo a agulha por trás do ponto. Faço mais 1 e 2.
ficando desta forma. Laço, volto no mesmo ponto e concluo aqui o meu leque, vamos chamar de leque, mais 3 pontos sobre o mesmo ponto de base. Esse bico de acabamento você pode fazer aí em suplá, capinha de almofada, ele é muito fácil, tá? E se você tiver mais habilidade no crochê e quiser acrescentar outro bico de acabamento aqui nessa peça, fica à vontade, porque fica lindo também. Seguindo a mesma repetição, concluímos aqui já o segundo leque, sempre pulando 2 pontos de base, vem no próximo e prende com ponto baixo. Já laço o fio sem correntinha de intervalo, sempre pulando 2 pontos, vem no próximo e repete tudo novamente, a nossa sequência, que já fizemos ali por 2 vezes. 3 pontos altos sobre o mesmo ponto, sobe 2 correntes, que já equivale a 1 ponto alto. Laçou, vem por trás do último ponto, mais 2 pontos altos por trás deste ponto. Laça, volta no mesmo pontinho, mais 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Pula 2 pontos, 1, 2 e prende com ponto baixo, ok? Então, eu vou dar a volta na minha peça e já venho finalizando aqui juntinho com vocês. Bom, pessoal, aqui eu estou finalizando meu último leque, da mesma forma. Uma dica que eu queria trazer para vocês, não tem problema algum se você precisar pular apenas um pontinho de base em algum das distâncias aqui entre os leques. A gente sempre vem pulando 2 pontos, ponto baixo no próximo, 2 pontos, mais um leque. Pode pular um pontinho se você ver necessidade, se seu ponto for muito justinho, se você ver que seu tapete vai querer criar uma orelhinha aí, tá bom? Fica a seu gosto e atenção do seu ponto também. Fiz aqui meu último leque, pulo 2 pontos, no próximo, um pontinho baixo. Me restou 2 pontos, eu pulo e finalizo com ponto baixíssimo, olha, sobre a terceira correntinha. E olha, eu pulei em alguns pontinhos um ponto só de base, tá? Porque meu ponto é muito apertado, então eu vi que repuxou o trabalho. Então, foi necessário pular um pontinho apenas em algum dos leques, não tem problema algum. E eu faço um ponto baixíssimo, olha, lá na terceira correntinha, aonde nós iniciamos a nossa carreira. Busco o fio e passo aqui por dentro. E aqui pode cortar e fazer o arremate. Deixo uma pequena sobrinha, passo por dentro dessa laçadinha, olha, dou um nozinho. Leva esse fiozinho lá para o lado avesso, tem outros arremates aqui ainda a serem feitos. Com auxílio de uma agulha mais fininha, olha. Eu trago aqui a pontinha do fio, divido em 2 partes, dou nozinho e pingo cola também. Isso a gente faz em todos os arremates, tá? Lá no início, nesses outros aqui que a gente tem também. Dividindo o fio em 2 partes, passo aqui por dentro do fiozinho também, olha, tudo aqui do lado avesso da peça, tá? Dou uns 2 nozinhos. Passo ainda esse excesso pelos restantes dos pontinhos aqui à frente e pingo cola. Corto o excesso e pingo cola. Então, fica um arremate perfeito e bem seguro, tá? Dou um pinguinho, olha, da cola pano da Círculo. Prontinho, pessoal, mais uma peça aqui finalizada, um tapetão de 1,20 m aí de diâmetro. Eu espero de coração que vocês tenham gostado de me acompanhar a mais essa videoaula. Quero agradecer o grande carinho de todos vocês que vêm postando fotinha dos seus trabalhos, feito através das minhas videoaulas nas redes sociais e me marcam para que eu possa ver, né, e elogiar o trabalho de vocês. Eu estou vendo muitas fotinhas de trabalhos maravilhosos e eu quero agradecer esse carinho, tá bom? Muito obrigada mais uma vez para você que me acompanhou até aqui. Um grande beijo e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!